Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Seguimos no JC de hoje com a sequência das entrevistas com os novos vereadores eleitos para a próxima legislatura. Das 35 cadeiras, a composição da Câmara terá uma renovação de 40%. Entre os estreantes no Parlamento Municipal está a Juliana de Souza, do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Olá também a quem nos assiste. Fico feliz de poder estarmos aqui para falar um pouco sobre a cidade. Perfeito. Vereadora, a senhora fez 6.261 votos, uma votação bem expressiva. Ao que a senhora atribui esse resultado? A senhora esperava? Foi uma surpresa? Foi uma surpresa boa, assim, a dimensão, mas nós trabalhamos muito para construir essa vitória. Eu atribuo principalmente a duas questões. Uma é o trabalho que o nosso projeto político tem na cidade de muito tempo já. A minha candidatura foi uma candidatura de um movimento que atua em Porto Alegre nos mais diversos setores e territórios, que busca construir uma representação conectada com o dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras da cidade. A gente tem uma rede muito forte de associações, de grupos de organização de mulheres, de cozinhas comunitárias que atuaram desde a pandemia até esse momento das enchentes. Então, a luta popular que constituiu a base da minha candidatura, que representa esse movimento muito mais amplo, né, ela já nos dava assim, uma esperança de que era possível construir essa vitória do que a gente chama de um projeto de coragem da mudança, porque nós também somos formados aí por muitos companheiros e companheiras que têm tido coragem de enfrentar os problemas reais que Porto Alegre vive. E o segundo elemento que eu atribuo a esse nosso resultado eleitoral é o fato de termos conseguido dialogar com o sentimento de mudança que muitos trabalhadores, trabalhadoras, moradores e moradoras da nossa cidade têm, né, de que é possível a gente fazer uma cidade que seja boa para todas as pessoas, onde as injustiças não sejam mais naturalizadas. Então esse foi muito do que a gente mobilizou para construir esse resultado de 6.261 pessoas votando no nosso projeto. Vereadora, a senhora como estreante aqui no Legislativo, muitas pessoas ainda não conhecem. Fala um pouquinho para nós sobre a tua formação, vereadora, de qual região da cidade a senhora é. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu nasci na Zona Norte, me criei no Ipu, Morro Santana, Sarandi, e vim morar no centro, agora adulta já, né? Sou professora da rede municipal, sou professora de educação especial da rede municipal aqui, atuo numa escola na periferia de Porto Alegre, na Bom Jesus, na Escola Nossa Senhora de Fátima, onde eu também já fui monitora de inclusão. Minha primeira formação é Relações Internacionais, na URGS, então também venho de uma atuação nesse campo e muito conectada com a universidade. Fui diretora da União Nacional dos Estudantes, sou militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras desde a juventude, me filiei aos 16 anos, também já fui secretária da Juventude do PT, tenho uma larga trajetória de luta no movimento de juventude, no movimento de direitos humanos, no movimento de mulheres. Eu sou da direção do meu partido também desde cedo, desde os 18 anos, então hoje tenho 32, né? Então é uma vida dedicada à militância e sempre também muito conectada com as lutas de defesa da cidade. E, vereadora, a senhora já conseguiu fazer um mapeamento de onde veio essa sua votação, quais partes da cidade a senhora teve o maior número de votos, o perfil desse seu eleitorado, vereadora, seria um eleitorado mais identificado com as causas, as pautas, mais identificado com a regionalidade? Eu fico muito feliz de dizer que o nosso mandato vai ser um mandato da cidade inteira, porque nós tivemos uma votação expressiva nos mais diferentes territórios de Porto Alegre. Temos uma votação muito expressiva na Zona Norte, fui a vereadora mulher mais votada do Sarandi, onde a gente tem um trabalho muito forte na luta pela reconstrução
do bairro pós-enchente, mas antes da enchente nós já atuávamos também na defesa da proteção do bairro frente à emergência climática, então é um vínculo que nós temos lá muito forte. No Mário Quintana, Passo das Pedras, Santa Rosa, diversos territórios da Zona Norte, onde nós temos uma atuação já marcada de muito tempo, outros que também iniciamos no período mais recente das lutas de resistência da cidade, como o Morro Santana, o Ipu. E na Zona Leste também tivemos uma votação muito expressiva, Lomba do Pinheiro, Bom Jesus, onde eu sou professora, Partenon, mas a nossa votação ela foi bastante espalhada pela cidade. Então, na Zona Sul tivemos também uma votação expressiva, na Embratel, Glória, né? Tivemos uma votação expressiva também mais para perto do Extremo Sul, Restinga. Então, diversos territórios da cidade construíram conosco essa vitória do projeto da Coragem da Mudança e nós identificamos que, por isso, vai ser um mandato, né, de toda a cidade. Aqui na região central, Bonfim, Cidade Baixa, Menino Deus, Centro Histórico, também fizemos uma votação bem expressiva. Então, para nós é um prazer poder dizer que nós vamos poder discutir o todo da nossa Porto Alegre, né, com um respaldo em uma base que é territorializada nas mais diversas regiões de Porto Alegre. Mas nós também atuamos muito forte em setores, né? Como tu falaste, algumas pautas que mobilizaram também esse eleitorado, né? Eu sou militante dos direitos humanos, como eu disse, coordenei a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Laura Cito, que já foi vereadora aqui, que inclusive o nosso projeto é um projeto de retomada, né, do trabalho que a Laura iniciou aqui na Câmara de Vereadores. Então o nosso mandato vai estar muito vinculado às pautas, né, que a Laura, quando vereadora, também apresentava aqui na Câmara. É uma sequência desse trabalho. Então tivemos uma atuação muito forte no movimento de direitos humanos, no movimento ambientalista, né? Estivemos atuando muito na defesa da construção de uma cidade resiliente à emergência climática, a luta feminista, antirracista, né, que atravessa a nossa trajetória, onde nós dialogamos com vários setores que também mobilizaram uma intenção de voto importante na nossa candidatura, mas temos aí uma atuação em várias pautas, né? Na pauta LGBT, na pauta da cultura, na pauta da saúde, da educação. Então é um mandato que a gente pode dizer que vai atuar em muitas frentes, né, olhando sempre para uma visão de construção de um desenvolvimento econômico inclusivo, de um planejamento urbano que garanta o direito à cidade e o direito aos serviços públicos para a população. Foi a primeira vez que a senhora concorreu, vereadora? Foi a primeira vez. E o que levou a senhora a decidir entrar nessa corrida? Porque a senhora comentou que tem uma atuação extensa em movimentos sociais, mas tem muita diferença, né, entre atuar nos movimentos sociais e partir para a vida, enfim, para as disputas eleitorais. Sim. Na verdade, foi uma decisão coletiva, não foi uma decisão minha, foi uma decisão nossa, assim, né? Como eu disse, a gente tem uma atuação de muitas frentes, né? Uma militância em diversos movimentos, em diversos territórios, e foi uma decisão coletiva a gente buscar ter um espaço para trazer as nossas lutas para dentro do parlamento. A gente acredita muito, e o mandato da Laura aqui na Câmara também atuava assim, que a gente precisa articular a luta institucional aqui da Câmara de Vereadores com a luta popular na cidade, com a luta dos movimentos. Então, foi isso que nos levou a decidir, né, disputar a eleição e buscar a construção de um mandato que possa ter essa característica, né? Vereadora, a partir do dia 1º de janeiro, a senhora se junta a mais 34 parlamentares. São perfis, tem um pluralismo muito grande, diversas legendas, partidos, ideologias. O que a senhora espera, enfim, desse trabalho a partir de janeiro de 2025? Como é que vai ser a atuação da senhora com os demais colegas aqui do parlamento? Então, sobre a nossa atuação dentro da Câmara, né, nós pensamos que é importante sempre estabelecer o diálogo, o respeito, a construção de pontes de unidade naquilo que é possível, mas a gente também tem nitidez que há visões diferentes de cidade. E o nosso mandato, ele vai ser um mandato bastante combativo na defesa intransigente dos direitos do povo trabalhador,
da construção de uma cidade inclusiva, que garanta os serviços públicos de qualidade. Então, em alguns temas, nós iremos discordar de posições que têm uma outra visão, uma visão mais vinculada ao modelo neoliberal de cidade, uma visão mais vinculada à entrega do patrimônio público, à terceirização dos serviços públicos. Então nós teremos divergências, mas a divergência ela deve ocorrer dentro do respeito e sempre que possível a gente poder construir o diálogo para avançar em temas. Eu te dou um exemplo que nessa legislatura que se encerra, um tema que nós construímos muito em diálogo foi o tema da pauta da maternidade. A Laura, quando vereadora, apresentou projetos de lei que foram aprovados aqui nessa casa a partir do diálogo possível, né, daquilo que nós temos também acordo. Então, é possível a gente ter pontos em comum, mas em alguns momentos a gente vai divergir e o nosso mandato vai ser bastante combativo nesse sentido daquilo que a gente entende que é um projeto de cidade que deve ser construído para ser bom para a maioria das pessoas e não para alguns, como hoje a gente entende que a maior parte, né, desta casa tem construído. Então, esse é um pouco que a gente tem trabalhado para apresentar aqui. Uma disposição de trabalho muito grande, uma disposição de diálogo, né, com muito respeito, mas também deixando sempre muito nítido as nossas posições, as nossas defesas, que se comprometem com quem nos trouxe até aqui também. Vereadora, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, conseguiu expandir o número de cadeiras aqui, agora são 5 parlamentares, e a bancada de esquerda agora contará a partir de janeiro com 12 cadeiras, atualmente tem 10, o que demanda muita dificuldade para a bancada, enfim, é um número pequeno, menos de 1/3, né, da atual composição. Em relação a essa nova composição aí da bancada de esquerda, vereadora, tua expectativa agora com 12 vereadores, inclusive para algumas demandas como a aprovação de emendas à lei orgânica, a questão de abertura de CPIs, muda muita coisa, né, vereadora? Muda muito, e eu acho que a gente precisa, inclusive, destacar que esse resultado do crescimento da bancada, que hoje é a bancada de oposição aqui, deste campo que faz oposição na cidade e que aqui na Câmara também representa a bancada de oposição, esse crescimento ele demonstra o sentimento de mudança que Porto Alegre expressa, um sentimento, né, de que esta representação política de defesa dos serviços públicos, dos trabalhadores, ela precisa crescer. E eu tenho uma expectativa de que nós teremos melhores condições de enfrentar determinados temas que nós não tivemos nesse momento. Então, dou um exemplo da votação da Previdência. Né? Eu sou municipária, então, inclusive, perdi muito, né, com o resultado que nós tivemos nessa legislatura do desmonte da Previdência dos municipários, que se nós tivéssemos, né, a bancada no tamanho que nós teremos agora na próxima legislatura, não teria ocorrido esse retrocesso. Então, nós teremos melhores condições de fazer uma disputa de fundo de projeto de cidade, né, de obrigar também, muitas vezes, para que o diálogo se estabeleça, porque nessa legislatura, em muitos momentos, não foi estabelecido o diálogo, então nós queremos que seja estabelecido o diálogo e aumentar a nossa bancada para a condição de poder instalar uma CPI, para a condição, né, de poder segurar determinados retrocessos que precisam de 2/3, né, para votação. Isso vai nos dar uma possibilidade de fazer com que esta casa também tenha um trânsito mais democrático, na minha avaliação. Acho que nós vamos ter que dialogar mais, vamos ter que ter um jogo mais combinado, mais dialogado, né? E eu acho que ter melhores condições de enfrentar temas que têm sido difíceis de enfrentar aqui. Nós temos ainda a possibilidade de ter um ou outro projeto governando a cidade, mas com certeza o crescimento da nossa bancada, né, do campo progressista, do campo de esquerda, ele vai ter um papel muito importante, independente de quem governar Porto Alegre, ou para defender direitos, né, que muitas vezes são atacados, ou para sustentar mudanças que serão necessárias. Vereadora, a Câmara terá uma renovação, como eu falei anteriormente, de cerca de 40%, percentual acima do que era comum até um tempo atrás, cerca de 30%. A senhora, como uma das estreantes aqui na casa, né, se junta aí a mais
14 vereadores que, a partir de janeiro, né, terão o primeiro mandato. Muitas figuras tradicionais aí da política não conseguiram se reeleger, inclusive alguns vereadores da centro-esquerda, da esquerda. Como é que a senhora avalia essa renovação, vereadora? Muitos vereadores jovens também, né? Como é que a senhora vê esse novo movimento aí da população, enviando muita gente nova aqui para a Câmara da capital? Eu acho que é um movimento que dá continuidade a um processo que a gente já vem vendo nas últimas eleições, né? Nós temos tido no campo que eu faço parte, no campo de esquerda da cidade, um movimento de transição geracional, de gênero, étnico-racial nas representações políticas muito importante. E esta legislatura ela vai contar com a continuidade disso, né? Tendo em vista que nós elegemos em 2020 a primeira bancada negra de Porto Alegre, como parte desse movimento de renovação, onde a população também diz quem é a renovação que ela quer. Não é qualquer renovação, uma renovação com a qual ela se identifica, né? E esse ano também tivemos um movimento histórico de construção, né, de uma vitória de 2 mulheres travestis trans que também vão estar compondo a nossa bancada aqui do nosso campo. Termos elegido mais mulheres, né? Então nosso partido, inclusive, aumentou sua representação de mulheres. Na última legislatura, Laura foi a única vereadora mulher eleita pelo PT, agora somos 2, eu e Natasha. Então nós temos uma expectativa muito boa, né? Achamos que é significativo ter uma renovação que não é uma renovação por si, mas é uma renovação que ela carrega no nosso campo político, né? Valores de representações conectadas com as maiorias, que hoje são maiorias da cidade, mas são minorias no campo de acesso aos direitos e aos serviços, né? Então, as mulheres, que são maioria da população de Porto Alegre, né, hoje vão ter uma representação aqui, na nossa bancada, inclusive, mais expressiva. E eu acho que o povo de Porto Alegre tem mostrado que quer também ter uma maior conexão com os temas atuais, e esse movimento de renovação também tem um pouco disso, assim, de forma global, né? Acho que é positivo, que é importante. E, vereadora, anteriormente a senhora comentou sobre as suas pautas, as suas bandeiras. A senhora falou que tem um ativismo muito forte nos direitos humanos, que muitas vezes são incompreendidos por uma boa parcela da população. Além da pauta dos direitos humanos, que, enfim, conversa com outras pautas, pauta da mulher, pauta da educação, são diversas pontos aí, né, que os direitos humanos englobam. Quais outras pautas, vereadora, a senhora pretende, enfim, ter um empenho maior aí para que consiga aprovar projetos, levar essas discussões mais adiante? Então, nossa campanha e nosso mandato vai seguir esse caminho. Nossa campanha ela teve um quadripé estruturante, né? 4 pilares que fundamentaram o todo da nossa visão sobre a cidade, para além de pautas específicas também. Então, um deles é o pilar dos direitos humanos, como eu disse, o pilar do meio ambiente, da resiliência climática, do desenvolvimento sustentável e inclusivo, o pilar da educação inclusiva, né? Como eu disse, eu sou professora de educação especial, uma das áreas que tem sido terceirizadas na educação aqui em Porto Alegre, onde hoje nós temos estudantes que ficam 15 minutos por semana dentro da escola, ou seja, tem seu direito à educação violado, né, pela nossa mantenedora, pela SMED, pela prefeitura, por não garantir as condições mínimas de suporte e atendimento que esses estudantes têm direito. Então, né, a educação inclusiva ela é um desses pilares, né, e a perspectiva de gênero no planejamento urbano, né, a ideia de pensar uma cidade pelo olhar das mulheres, de um planejamento urbano feminista, uma geografia feminista de Porto Alegre, porque se a cidade for segura para a gente andar de noite, ela vai ser segura para qualquer pessoa andar de noite. Se a cidade for boa da gente caminhar, da gente andar com carrinho de bebê, ela vai ser boa para qualquer pessoa. Então a gente fala, né, que esse 4º pilar da visão de um planejamento urbano, de uma geografia feminista para Porto Alegre, ela é para fazer uma cidade boa para todo mundo. Então esses são os 4 eixos estruturantes
né, do mandato que a gente vai construir, mas dentro disso a gente atua, né, muito forte em temas que hoje são vistos como específicos, mas que para nós estão incluídos aí, né, o tema da moradia, né, o direito à moradia digna, o direito à saúde, o direito à cultura, né, inclusive compreendendo a cultura como elemento central para o desenvolvimento da cidade, a partir da economia criativa, da economia da cultura. Nós queremos trabalhar muito com a cadeia produtiva do hip hop, a cadeia produtiva do carnaval, serão elementos que estarão no centro também do nosso mandato, né? Então, estes eixos para nós são estruturantes. E quando a gente fala de direitos humanos, de desenvolvimento, a gente traz para o centro uma visão de que as políticas públicas para as mulheres, as políticas públicas para a população negra, as políticas públicas para a população LGBT, para a juventude, para as pessoas com deficiência, que hoje são vistas como pautas muitas vezes identitárias, elas têm que estar numa visão central de desenvolvimento. Elas têm que estar numa visão central de construção da cidade, de planejamento da cidade. Então, nós não trabalhamos com elas como pautas específicas apenas, mas como uma visão que se atravessa em toda a elaboração do que a gente quer para Porto Alegre. Vereadora, obrigado pela tua participação aqui no Jornal da Câmara. Volte sempre à TV Câmara. Muito obrigada. Estaremos aí fazendo uma boa luta em defesa da nossa cidade. Agradeço o convite e uma perspectiva boa aí para que a gente inicie 2025 se encontrando bastante para ter também boas notícias para trazer para cá. Obrigado, vereadora, e novamente aí parabéns pela eleição. Muito obrigada. Seguimos com mais informações do Legislativo agora. A Câmara aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que determina que empresas de TV a cabo, telefonia e internet deverão realizar visitas técnicas com hora marcada conforme solicitação do cliente. A iniciativa do vereador João Bosco Vaz, do PDT, recebeu apoio da maioria dos parlamentares. A proposta foi apreciada nesta quarta-feira em sessão virtual. Levanta a mão aí, quem nunca precisou arrumar a internet em casa, a TV a cabo em casa, e aí a operadora marca, mas não dá horário. Aí tu fica o dia todo em casa esperando, eles podem chegar às 8 da manhã, como podem chegar às 6 da tarde. Então esse projeto eu quero regulamentar, que eles marquem hora, porque as pessoas trabalham. Muitas pessoas não podem ficar em casa esperando o dia todo para receber esse serviço. De acordo com o projeto, o horário da visita deverá ser escolhido pelo cliente. A proposta também veda que o agendamento do serviço seja feito por turnos, como manhã ou tarde. A medida vale para empresas de TV a cabo, telefonia e internet. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau!